Olá, olá, meus curiosos, tudo bem? Meu nome é Lara Forte, eu sou advogada no Forte Costa Advogadas Associadas e hoje a gente vai bater um papo sobre propriedade intelectual. Primeiro eu quero parabenizar você que está aqui nesse vídeo, porque, gente, procurar saber mais sobre a sua marca e formas de melhorar o funcionamento da sua empresa, ó, muito bacana. Então, hoje a gente resolveu iniciar uma série de vídeos sobre propriedade intelectual com a resposta para uma pergunta que a gente recebe muito. Essa pergunta é: doutora, como eu faço para proteger a minha ideia? Gente, seguinte, nem no Brasil e nem na maioria dos países que têm legislação de proteção à propriedade intelectual é possível proteger uma ideia. Ah, mas e aí, como é que eu fico? Vou contar minha ideia para ninguém? Calma, calma, tem solução. É o seguinte, a proteção da propriedade intelectual, ela só começa quando a sua ideia vira uma realidade. Ela vira uma invenção, uma obra criativa, uma pintura, um livro, alguma coisa concretizada. Então a proteção ela não é tanto para a ideia, ela é bem mais para a execução. Inclusive porque é justamente a execução que torna aquela propriedade um item de valor, né? Porque todos nós somos únicos, então o produto do nosso intelecto também é único. Então pensa comigo, se eu tenho uma ideia, outra pessoa pode ter a mesma ideia, pode ter sido exposto às mesmas inspirações que eu e ter exatamente a mesma ideia, mas a forma de executar sempre vai ser diferente. É impossível duas pessoas executarem exatamente a mesma ideia da mesma forma, a não ser que, obviamente, um esteja copiando o outro, ou que eles estejam em contato de alguma forma. De toda forma, essa questão da propriedade intelectual, ela se foca muito mais na execução do que na ideia em abstrato. É uma intenção de incentivar e de proteger e de regular a própria criatividade e incentivar essa criatividade e inventividade humana. Por consequência, né, já que tem toda essa questão de natureza, de bens imateriais, é uma área do direito que é bastante internacionalizada. A gente tem muitos acordos internacionais, convenções, alguns tratados que tratam dessa matéria com o objetivo de harmonizar as leis nacionais de diferentes países. Afinal, seria muito fácil se eu pudesse simplesmente copiar alguma coisa que foi criada ou inventada fora do meu país e utilizar ela aqui no Brasil, monetizando e ganhando dinheiro em cima da criatividade dos outros, né, gente? Isso não pode existir. Mas vamos começar pelo começo, né? O que é propriedade intelectual? Gente, eu vou trazer para vocês aqui um conceito que é o conceito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Eu juro que vai ser a única vez que eu vou ler um trecho nesse vídeo, tá? Eu sei que é bem chato, mas é importante que vocês saibam desse conceito. Esse conceito ele é datado de 1967, então tem algumas coisinhas novas que ainda não estão inclusas, certo? Mas vamos lá. A Convenção da OMPI define como propriedade intelectual a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, as interpretações dos artistas, intérpretes e as execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, as invenções em todos os domínios da atividade humana, as descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como as firmas comerciais, denominações comerciais, a proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Tá, Lara, mas e aí? Traduz? Não entendi nada. Pronto, gente. O que é propriedade intelectual, fora esse conceito gigante da MPI? A propriedade intelectual, basicamente, é todo o produto da atividade inventiva e criativa humana. Propriedade intelectual é livro, é obra de arte. Propriedade intelectual é desenvolvimento de software, é invenção de modelos de patente, modelos de utilidade, design de produtos. Enfim, gente, propriedade intelectual é um grande mundo. Dentro desse grande mundo, faz com que a gente precise ter categorias para facilitar tanto o entendimento como a regulação. Então, tá, criei aqui uma coisa, tenho que saber o que é essa coisa.
é uma obra literária? É uma invenção revolucionária que vai mudar todo o processo industrial de um certo produto? É só uma coisa que vai facilitar o uso de um produto que já existe? Gente, tudo isso tem que ser analisado, até porque existem proteções diferentes para tipos diferentes de propriedade intelectual. Então, vamos ver aqui comigo quais são os tipos de propriedade intelectual. A divisão clássica é entre propriedade industrial e direito autoral. Mas, com a evolução da criatividade humana e da tecnologia, existe uma terceira categoria, que a gente chama de sui generis, que quer dizer que não está nem muito dentro da categoria de propriedade industrial e nem na categoria de direitos autorais, o que faz com que seja necessário a criação de uma terceira categoria. É meio que não é um nem é outro, então é isso. Dentro da propriedade industrial, a gente tem marca, patente, a gente tem desenho industrial, indicação geográfica e também tem a repressão à concorrência desleal. Na verdade, essa repressão à concorrência desleal, ela não está tão ligada a um produto em si ou a um tipo em si de propriedade intelectual, mas ela é muito mais um regramento e uma proteção extra para regular a relação entre pessoas e empresas e o uso e exploração financeira desses bens e materiais que estão protegidos nas leis de propriedade intelectual, certo? Então vamos lá. Muita gente chega pra gente e diz assim: é porque eu quero patentear minha marca, é porque eu quero patentear a minha ideia, porque eu quero patentear o meu livro. Gente, calma. Patente é uma coisa, marca é outra coisa, livro é direito autoral, que é outra coisa. Então, vamos com calma. A única coisa que você pode patentear é, pasmem, uma patente. O que é uma patente? Tem dois tipos. Pode ser uma patente de inovação, que é quando você cria algo totalmente novo. Você parte da sua pesquisa, que pode sim ter surgido de pesquisas anteriores de coisas que já existem, e cria uma nova invenção. Você cria algo que não existia antes. Realmente é uma coisa nova, com capacidade disruptiva dentro do mercado. Então, você traz uma coisa completamente extraordinária, que tem a capacidade de impactar, inclusive, o mercado. Então, quando você inventa, quando você inventa um smartphone, numa época em que só existiam telefones analógicos, você está realmente fazendo uma inovação, você criou um novo produto. Mas, quando você inventa somente uma nova funcionalidade dentro de um smartphone, isso não é tão inovador para caracterizar uma patente de invenção. Lara, mas e aí, o que é que eu faço? Vou deixar de registrar? Não, você vai poder registrar como modelo de utilidade. O modelo de utilidade é justamente essa patente que vai proteger evoluções de coisas que já existem, que já foram inventadas. Tanto você pode fazer patente de modelo de utilidade de uma invenção que é sua, como você pode fazer uma patente de modelo de utilidade de uma invenção de outra pessoa, contanto que você realmente traga algo novo para aquele produto. Não dá para patentear a mesma coisa duas vezes. A patente, ela dá uma exclusividade de uso e exploração que ela só pode ser atribuída a um único titular, ou titulares em caso de co-inventores, né, co-depositantes de patentes. Mas, gente, não se preocupa, isso é só uma introdução e a gente vai ter vídeo específico para tratar só de patente. Dentro das marcas, a gente também tem subclassificações, certo? As marcas, elas podem ser nominativas, quando é só o nome mesmo da marca. As marcas podem ser figurativas, quando você tem somente um símbolo representando a marca. Elas podem ser mistas, quando você tem uma mistura dos dois, um símbolo e uma marca, ou seja, um logo com o nome da empresa. E elas podem ser tridimensionais. Eu vou deixar aqui uns exemplos rapidinho para vocês terem uma noção mais visual de como é que fica isso. Mas, assim como as patentes, a gente também vai ter um vídeo só falando de marca, o que é importante, como atentar, por que eu devo registrar e tudo mais. Fiquem calmos, vai dar certo. Desenho industrial é uma outra coisa, também é voltado para a questão de produtos, de máquinas e de invenções, pesquisas, uma abordagem mais científica da atividade inventiva,
mas elas já são voltadas para uma questão estética. Então, um exemplo muito clássico é justamente a garrafa de Coca-Cola. A garrafa de Coca-Cola não tem uma funcionalidade. Ela é uma garrafa e ela funciona como qualquer outra garrafa. Mas o desenho da garrafa de Coca-Cola é um desenho industrial. É um desenho que foi inventado, um design, uma apresentação estética específica e associada a um produto que é de uso exclusivo do seu titular, que é a Coca-Cola. Então, nenhuma outra empresa vai poder utilizar o modelo do desenho industrial da garrafa de Coca-Cola, porque aquilo é da Coca-Cola. Então, não tem como você fazer o uso não autorizado do desenho industrial de um produto de uma outra empresa. E isso aí também entra nas questões de proteção à concorrência desleal, porque aquele desenho industrial, ele está associado àquele produto, àquela empresa, àquela marca. E tudo isso é muito fruto do esforço, do trabalho e do investimento daquela empresa. Então, não tem como você construir uma ideia em cima de... não tem como você construir uma reputação em cima de um produto e simplesmente ver todo o seu esforço, seu investimento, seu tempo e o seu dinheiro ser desperdiçado quando outras empresas simplesmente vão lá e usufruem do seu produto. Então, funciona mais ou menos assim. A indicação geográfica ela é bem interessante porque ela é uma propriedade intelectual num sentido um pouco menos individual. Porque como é que isso funciona? Por exemplo, eu sou apaixonada por café, não sei vocês, mas eu sou muito apaixonada por café. E quando você vai no supermercado e vai ver a seção de café, você vai ver que tem grãos especiais, café gourmet, vários tipos diferentes, né? Mogiana Paulista, Cerrado Mineiro. E o que é que isso significa? Quando você tem um café que tem uma marca, uma marcação de indicação geográfica, significa que aquela empresa tem a autorização, né? Está registrada junto ao INPI e está autorizada a colocar no seu produto a indicação geográfica, ou seja, ela está ali certificando que aquele produto tem uma origem geográfica específica. Por exemplo, o exemplo que todo mundo conhece, na verdade, é o champanhe. O vinho espumante, ele é um produto que ele pode ser produzido por qualquer empresa que comercialize bebidas alcoólicas, né, que comercialize vinhos. Mas somente pode ser denominado de champanhe os vinhos espumantes produzidos em Champagne, que fica na França. Então, se eu faço um vinho espumante aqui no Brasil, eu não posso colocar que esse vinho é uma champanhe, porque a champanhe é aquela produzida em Champagne, na França. Enfim, nós também vamos tratar mais disso em momentos posteriores, não quero que fique muito complicado aqui. Outro ramo, né, outro braço da propriedade intelectual são os direitos autorais, que eles se separam dos direitos da propriedade industrial, porque, ao contrário da propriedade industrial, o direito autoral ele tem a proteção legal a partir da sua concretização. Ou seja, eu não tenho obrigação de registrar para pleitear judicialmente a proteção desse meu direito. Tá, Lara, mas eu acho que eu não entendi direito. Me explica melhor? Tá, eu explico, sim. É o seguinte, eu tive uma ideia para escrever um livro. Essa minha ideia não tem proteção nenhuma, ela é só uma ideia. Mas aí eu aproveitei as minhas férias, sentei na frente do computador e escrevi um livro de 10.000 palavras. Esse livro, a partir do momento que eu escrevi, a partir do momento que eu tirei da minha cabeça e coloquei em um texto, ele já está protegido pela legislação de direitos autorais. Eu já tenho direito moral, eu já tenho direito patrimonial, enfim, eu tenho todos os direitos que a legislação de direitos autorais garante ao autor. Qual é a pegada, né? Qual é a dificuldade que a maioria dos artistas encontram? Na prova. Se eu tenho, a partir do momento que eu concretizo minha ideia, eu estou protegido. Mas caso eu seja plagiado ou pirateado ou qualquer coisa assim, se a minha obra tiver sido violada de alguma forma, eu vou precisar provar diante do juiz que eu realmente sou o autor daquela obra e que eu fiz primeiro. Então, os requisitos de prova em um processo
são a autoria e a anterioridade. E a melhor forma de provar isso é através de um registro. Mas esse registro ele não tem nenhum órgão específico e obrigatório. Você pode fazer na Biblioteca Nacional ou na Escola de Belas Artes, você pode fazer em empresas privadas, você pode registrar no cartório, enfim, quando a gente for conversar de direitos autorais, eu vou tratar detalhadamente todas as oportunidades e todas as opções que vocês vão ter se vocês quiserem registrar uma obra autoral. Em relação aos direitos de propriedade intelectual sui generis, eles são coisas muito específicas que eu não vou gastar muito tempo aqui, mas porque, enfim, esse vídeo já está um pouco longo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que a gente faz também vídeos específicos para falar de topografia de circuito integrado, para falar de cultivares e para falar também de saberes tradicionais. Porque se você parar para pensar, esses temas, apesar de serem muito específicos, existe um motivo para existir legislação sobre eles, né? Essas inovações dentro da indústria agropecuária, dentro da indústria agroecológica, essa disseminação de saberes tradicionais, de elementos culturais, tanto de populações específicas, de minorias dentro da nossa sociedade, como também a questão da evolução tecnológica, porque não são só softwares, nós também temos os hardwares que envolvem essa questão da topografia de circuito integrado. Então, é um tema muito interessante, mas geralmente tem menos gente procurando saber. Deixem aqui as suas sugestões, os seus comentários. A gente vai ter muitos outros vídeos nessa série, a gente vai tratar especificamente de alguns assuntos. Vamos tentar manter tudo muito prático, com exemplos, estudo de casos. Então, se você tem alguma sugestão, algum caso que você ficou em dúvida, também manda pra gente. Vai ser ótimo a gente discutir sobre marcas e situações e processos que vocês conhecem. Mandem suas sugestões, casos, marcas, dúvidas, que a gente vai ficar muito feliz em contribuir com você. Meu nome é Lara Forte, eu sou uma apaixonada pela propriedade intelectual e eu quero muito conversar de novo com vocês. Tchau, tchau!